Boa tarde. Esta é a 21ª aula do curso da disciplina Tópicos Especiais de Metafísica 2, segundo semestre letivo de 2021, no Departamento de Filosofia da URGS. Na aula passada eu introduzi a tese dos múltiplos mundos de Thomas Kuhn, uma das teses que encontrou mais resistência e incompreensão e o mais das vezes resistência motivada pela incompreensão na literatura, e uma tese a qual Kuhn se manteve firmemente aderente ao longo de todo o itinerário subsequente dele, como atestam os ensaios reunidos no volume The Rhodes Structure, publicado póstumamente, o volume que ele tinha terminado de organizar pouco antes de falecer. E como atesta também o título da grande monografia, até hoje ainda inédita, de Kuhn. O professor James Conant, da Universidade de Chicago, nos deve essa publicação até hoje. The Plurality of Worlds. Esse é o título do livro em que Kuhn pretendeu sistematizar todo o seu itinerário filosófico. Na aula passada, a gente deu uma examinada na inesperada e fecunda contribuição de Kuhn para a filosofia da lógica modal, né? O que tem essencialmente que ver com a consideração da noção que desempenha na semântica de lógica modal, a noção de acessibilidade entre mundos possíveis. Tá? A semântica da lógica modal foi tornada possível, foi a intuição originária de Saul Kripke, quando ele descobriu a estratégia para fazer uma prova de completude, como ele de fato fez. Ele tinha 18 anos, foi publicado em 1959, o Teorema da Completude e Lógica Modal. Ele provou a completude dos chamados sistemas normais de lógica modal. Esses sistemas são sistemas que se distinguem por envolver axiomas diferentes. Esses axiomas essencialmente caracterizando a relação de acessibilidade entre mundos possíveis. Tá? Dado um certo mundo, aquele que a gente se encontra, que outros mundos são possíveis a partir deste. Tá? Os axiomas para a lógica modal caracterizam diferentes noções de acessibilidade. Em todos eles, a acessibilidade reflexiva, seja, qualquer mundo é acessível a partir de si próprio, o que é trivial. Mas se ela é transitiva ou se ela é simétrica, bom, isso depende dos axiomas. A acessibilidade, por exemplo, é transitiva, simétrica e reflexiva no sistema S5, cujo axioma distintivo é se é possível que P, então é necessariamente possível que P. O que se interpreta assim, se no mundo atual P é possível, isso significa que em todo mundo possível P é possível. Que necessariamente significa em todo mundo possível. Como possivelmente significa em pelo menos um mundo possível. As noções de acessibilidade com as quais trabalhava a lógica modal envolviam acessibilidade lógica, acessibilidade metafísica, e Kuhn introduz uma noção nova, a noção de acessibilidade lexical. Isso é, há mundos a que eu tenho ou não tenho acesso, dependendo do léxico em que eu descrevo essas situações possíveis. Tá? Ele escreve no artigo Mundos Possíveis na História da Ciência: questões acerca da semântica dos enunciados modais, ou sobre a intenção com S, né, o conteúdo, o significado, de palavras e sequências construídas com palavras, são ipso facto questões sobre enunciados e mundos numa linguagem específica. Apenas os mundos possíveis estipuláveis nessa linguagem podem ser relevantes para essas questões. Estender a codificação para incluir mundos acessíveis apenas mediante o recurso a outras linguagens parece no máximo gratuito e em algumas aplicações pode ser uma fonte de erro e de confusão. Uma forma relevante de confusão já foi mencionada, a confusão do historiador
que tenta apresentar a ciência antiga na sua própria linguagem. A do próprio Kuhn, jovem Kuhn, tentando descrever a física de Aristóteles usando as categorias da física pós-Galileu. Não dava certo de jeito nenhum, né? E eu vou explorar algumas outras. Pelo menos na sua aplicação ao desenvolvimento histórico, o poder e a utilidade de argumentos apelando para mundos possíveis parece requerer a sua restrição a mundos acessíveis dentro de um léxico dado. Os mundos que podem ser estipulados pelos participantes numa dada comunidade linguística ou numa dada cultura. Tá? Então, Kuhn passa a dar o exemplo da aquisição do léxico da mecânica newtoniana, noções como força, massa, peso, etc. Tá? Que supõem que você opera com uma linguagem antecedentemente adquirida, mas que você, pela via de exemplos, não de definições explícitas, não de regras de correspondência entre enunciados teóricos e observacionais, mas de exemplos concretos, você informa e aprende a empregar esses termos. Aprende e informa. Tá? Você é iniciado no uso do vocabulário pela via da sua exposição a casos paradigmáticos de aplicação desse vocabulário. Como na fábula contada por Kuhn no ensaio Second Thoughts on Paradigms, eu comentei na aula passada, do menino que vai ao jardim zoológico com o pai e lá aprende, pela via da exposição a exemplos, a distinguir variedades de aves aquáticas, né? Patos, marrecos, gansos e cisnes. Tá? A criança em nenhum momento aprende definições, o mesmo pai da criança provavelmente não estaria preparado para dar uma definição, mas ele está preparado para apresentar casos paradigmáticos. Isso é um pato. Aí a criança diz de uma outra, pato, não, ganso. Ganso, não, cisne, e assim por diante. Tá? À medida que esse domínio lexical é adquirido pela via da exposição a exemplos, o aprendiz torna-se capaz de fazer projeções. Isso é, de antecipar situações que ele vai poder encontrar. Projeção no sentido aqui em que Goodman usava essa palavra na sua teoria da projeção, do arregamento, né? Esse conjunto de termos forma um sistema, portanto, a sua compreensão faz parte de compreender o léxico em que ele se encontra, e é do domínio desse léxico que deve tornar possível a comunicação entre os praticantes de uma ciência. Vamos ver como é que Kuhn exemplifica isso com o paradigma newtoniano da noção de força. Tá? As situações em que exemplificam a presença de uma força são muito variadas. Incluem, por exemplo, a força, a tração muscular. Uma mola ou uma corda distendida, um corpo que possui peso, notem a ocorrência de outro dos termos que deve ser definido, peso, ou, finalmente, certas espécies de movimento. O último, certas espécies de movimento, é particularmente importante e apresenta dificuldades particulares para o estudante, o aprendiz da física, no caso. Como os newtonianos usam força, nem todo movimento significa a presença de seu referente. Nem todo movimento atesta a presença de uma força. E exemplos que exibem a distinção entre movimentos forçados e movimentos não forçados são requeridos, portanto. Sua assimilação, além disso, requer a supressão de uma intuição altamente desenvolvida na física pré-newtoniana. Para crianças e aristotélicos, o exemplo padrão de um movimento forçado é o projétil retido. O movimento sem força, livre de força, é para eles exemplificado pela pedra que cai.
pelo pêndulo que se movimenta, tá? Pela hélice que gira. Para o newtoniano, todos esses são casos de movimento forçado. O único exemplo de um movimento não forçado na física newtoniana é o movimento em linha reta a velocidade constante, e isso só pode ser exibido diretamente num espaço interplanetário, que pressupõe vácuo. Senão a resistência do ar barra o movimento, né? E inibe. Os ensinantes, os professores, os treinadores, todavia tentam. Tá? Eu ainda lembro da complicada demonstração numa aula, um cubo de gelo deslizando numa placa de vidro, que me ajudou a superar intuições prévias e adquirir o conceito newtoniano de força. Mas, para a maior parte dos aprendizes, a via principal para esse aspecto chave do uso do termo é fornecida pela sequência de palavras conhecida como primeira lei do movimento de Newton. Na ausência de uma força externa aplicada a ele, um corpo se move continuamente em velocidade constante numa linha reta. Isso exibe, por descrição, movimento que não requer força. Mais será preciso dizer sobre força, mas deixe-me apenas examinar seus dois companheiros newtonianos, peso e massa. O primeiro se refere a uma forma particular de força, aquela que causa que um corpo físico pressione o seu suporte quando está em repouso ou caia quando não está suportado. Nessas formas ainda qualitativas, o termo peso é disponível antes do termo newtoniano de força e é usado na aquisição da noção de força. Massa é usualmente introduzido como equivalente de quantidade de matéria, onde matéria é o substrato subjacente a todos os corpos físicos. Aquilo cuja quantidade é conservada na medida em que as qualidades de corpos materiais mudam. Qualquer aspecto que, como peso, seleciona um corpo físico num índex, é um índice também. Qualquer aspecto que, como peso, se aplica a um corpo físico, é um índice também da presença da matéria e da massa. Travou aqui a gravação, vamos lá. Qualquer aspecto que, como peso, aplica-se a um corpo físico é um índice também da presença de matéria e de massa. E no caso de peso, e ao contrário do caso de força, os aspectos qualitativos pelos quais a gente identifica o referente de massa são idênticos com os do uso pré-newtoniano. Mas o uso newtoniano de todos os três termos é quantitativo, e a forma newtoniana de quantificação altera tanto os seus usos individuais quanto as interrelações entre eles. Uma das medidas unidades de medida que pode ser estabelecida por convenção, apenas as unidades de medida podem ser estabelecidas por convenção, isso é, a escala. Tá? As escalas devem ser escolhidas de tal forma que o peso e a massa são quantidades extensivas e de forma que as forças possam ser somadas vetorialmente. Compare com o caso da temperatura, em que tanto a unidade como a escala pode ser escolhida por convenção. Mais uma vez, o processo de aprendizado requer a justaposição de enunciados envolvendo os termos a serem aprendidos, com citações retomadas diretamente ou indiretamente da natureza.
Começamos pela quantificação de força. Os estudantes adquirem o conceito quantitativo aprendendo a medir forças com uma balança de mola ou algum outro dispositivo elástico. Tais instrumentos não aparecem em lugar algum na teoria científica ou na prática antes da época de Newton, quando assumiram o papel conceitual previamente desempenhado pela balança de pratos. Mas se tornaram desde então centrais por razões que são conceituais mais do que pragmáticas. O uso de uma balança de mola para exibir a medida própria de força requer, todavia, o recurso a dois enunciados originalmente descritos como leis da natureza. Ordinariamente descritos como leis da natureza. Um desses é a terceira lei de Newton, que diz, por exemplo, que a força exercida por um peso numa mola é igual e oposta à força exercida pela mola sobre o peso. O outro é a lei de Hooke, que diz que a força exercida por uma mola distendida é proporcional ao deslocamento da mola. Como a primeira lei de Newton, essas são encontradas pela primeira vez durante o aprendizado da linguagem, onde são justapostas a exemplos de situações a que se aplicam. Tais justaposições desempenham um papel duplo, simultaneamente estipulando como a palavra força deve ser usada e como se comporta um mundo povoado por forças. Vamos agora para a codificação dos termos massa e peso. Ela ilustra com especial clareza um aspecto central da aquisição lexical e do processo de aquisição de léxico, que não foi ainda considerado. Até aqui, a minha discussão da terminologia newtoniana provavelmente sugeriu que, uma vez que o vocabulário antecedente está disponível, os estudantes aprenderam os termos que permanecem por exposição a algum conjunto especificado de exemplos do seu uso. Esses exemplos particulares podem muito bem ter parecido que fornecem condições necessárias para a aquisição desses termos. Na prática, todavia, casos dessa espécie são muito raros. Usualmente, há conjuntos alternativos de exemplos que servirão para a aquisição do mesmo termo, ou do mesmo conjunto de termos. E, embora usualmente não faça diferença a qual desses exemplos um indivíduo de fato foi exposto, há circunstâncias especiais em que as diferenças entre conjuntos se mostram importantes. No caso de massa e peso, um desses conjuntos alternativos é padrão. Ele é capaz de fornecer os elementos faltantes tanto de vocabulário quanto de teoria e provavelmente ingressa na aquisição lexical de todos os estudantes. Mas, logicamente, outros exemplos teriam servido também. E para a maioria dos estudantes, alguns deles também ainda desempenham um papel. Começamos com um caminho padrão, que primeiro quantifica a massa na forma daquilo que hoje nós chamamos massa inercial. Os estudantes são apresentados à segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, com uma descrição do modo como corpos em movimento de fato se comportam. Mas a descrição faz uso essencial do termo massa, que ainda está incompletamente estabelecido. Esse termo e a segunda lei são adquiridos juntos. E a lei só pode, portanto, ser usada para fornecer a medida faltante. A massa de um corpo é proporcional à sua aceleração sob a influência de uma força conhecida. Para os propósitos da aquisição de conceitos, a força centrípeta, aparatos de força centrípeta, fornecem uma maneira particularmente eficaz de fazer a mensuração. Uma vez que a massa e a segunda lei foram acrescentadas ao léxico newtoniano dessa maneira, a lei da gravidade pode ser introduzida com uma regularidade empírica.
A teoria newtoniana se aplica à observação dos corpos celestes e às atrações que eles manifestam, que são comparadas àquelas que há entre a Terra e corpos que repousam sobre ela. A atração mútua entre corpos mostra ser assim proporcional ao produto de suas massas. Uma regularidade empírica que pode ser usada para introduzir os aspectos ainda faltantes do termo newtoniano peso. Peso agora resulta ser uma propriedade relacional, uma propriedade que depende da presença de dois ou mais corpos. Pode, portanto, ao contrário da massa, diferir de um local para outro. Na superfície da Terra e na superfície da Lua, por exemplo. Os corpos não têm o mesmo peso na Terra e na Lua. Essa diferença é capturada apenas pela balança de mola, não pela habitual balança de pratos anterior, que dá a mesma leitura em todas as localizações. Claro, porque a proporção entre o que vai num prato da balança e o que vai num outro não altera, na Terra ou na Lua. Tá? O que a balança de pratos mede é a massa, uma quantidade que depende apenas do corpo e da escolha de uma unidade de medida. Porque estabelece tanto a segunda lei como o uso de massa, a sequência que eu acabo de esquematizar fornece a via mais direta para muitas aplicações da teoria newtoniana. É por isso que desempenha um papel tão central na introdução do vocabulário da teoria. Mas não é, como foi previamente indicado, requerida para esse propósito. E, em qualquer caso, raramente opera sozinho. Consideramos uma segunda via pela qual o uso de massa e peso podem ser estabelecidos. O ponto de partida é algum ponto, como no primeiro caso, e quantificam essas noções de força com a ajuda de uma balança de mola. Em seguida, massa é introduzido na forma do que hoje se chama massa gravitacional. Uma descrição estipulativa da maneira como o mundo fornece aos estudantes com as noções de gravidade como força universal de atração entre pares de corpos materiais, sua magnitude proporcional à massa de cada um. Com os aspectos faltantes de massa assim introduzidos, o peso pode ser explicado como uma propriedade relacional, força resultante da atração gravitacional. Essa é a segunda via para estabelecer o uso dos termos newtonianos massa e peso. Com eles ao alcance da mão, a segunda lei de Newton, o componente ainda faltante da teoria newtoniana, pode ser introduzida com uma lei empírica, uma consequência simplesmente da observação. Para esse propósito, aparatos de força centrípeta, mais uma vez, são apropriados, mas não podem mais medir massa, como foi o caso na primeira estratégia, mas servem agora para antes determinar a relação entre força aplicada e aceleração de uma massa previamente medida por meios gravitacionais. Os dois caminhos diferem assim naquilo que deve ser estipulado sobre a natureza para que os termos newtonianos, para que nós aprendamos os termos newtonianos, o que pode ser deixado em troca para a descoberta empírica. Na primeira via, a segunda lei entra estipulativamente, a lei da gravitação empiricamente. Na segunda, o seu status epistêmico é invertido. Isso é, a lei da gravitação entra estipulativamente, tá? E a segunda lei empiricamente. Em cada caso, mas somente uma das leis é, por assim dizer, embutida no léxico. Eu não estou pretendendo, sugerindo chamar essas leis de analíticas,
porque a experiência com a natureza foi essencial para a sua formulação inicial. No entanto, elas têm algo da necessidade que o rótulo analítico implica. Talvez sintético a priori seja mais apropriado. E esse não é o único lugar na obra posterior à Estrutura das Evoluções Científicas de Kuhn em que ele sugere a aplicação da noção kantiana de juízos sintéticos a priori para entender o estatuto de certas proposições teóricas da ciência natural. Há, por certo, ele prossegue, ainda outras maneiras em que os elementos quantitativos de massa e peso podem ser adquiridos. Por exemplo, tendo sido introduzida a lei de Hooke, junto com força, a balança de mola pode ser estipulada como medida do peso, e a massa pode ser medida, mais uma vez por estipulação, em termos do período de vibração de um peso na ponta da mola. Na prática, várias dessas aplicações da teoria newtoniana usualmente ingressam no processo de aquisição de uma linguagem newtoniana, de informação sobre o léxico e informação sobre o mundo que é distribuído entre eles. Sob essas circunstâncias, um ou outro dos exemplos introduzidos durante a aquisição lexical pode, quando a ocasião requerir, ser ajustado ou substituído à luz de novas observações. Outros exemplos manterão o léxico estável, preservando equivalências quase necessárias àquelas que foram inicialmente introduzidas no aprendizado da linguagem. Claramente, entretanto, apenas um certo número de exemplos podem ser alterados passo a passo dessa maneira. Se muitos requerem ajustes, né? Então não se trata mais de leis ou generalizações individuais que estão em questão, mas o próprio vocabulário em que elas são expressas. Uma ameaça a esse vocabulário é, todavia, uma ameaça também para a teoria ou para as leis essenciais para sua aquisição e uso. A mecânica newtoniana, por acaso, suportaria a revisão da segunda lei, ou da terceira lei, ou da lei de Hooke, ou da lei da gravidade? Essas não são perguntas que individualmente têm uma resposta sim ou não. Antes, como a pergunta de Wittgenstein, seria possível jogar xadrez sem a rainha? Elas sugerem que a pressão sobre um léxico, que se exerce quando se questiona a pressão posta sobre o léxico por perguntas que o seu idealizador, trate-se de Deus ou da evolução cognitiva, não antecipou, está sendo requerida e está requerendo uma resposta. Por que é que o que é que a gente deveria dizer quando confrontado por uma criatura que põe ovos e dá de mamar aos seus filhotes? É um mamífero ou não é? Essas são as circunstâncias em que, como diz Austin, não sabemos o que dizer. As palavras literalmente nos faltam. É o ornitorrinco, não é o exemplo que ele está se referindo. Tais circunstâncias, se perduram por bastante tempo, requerem um léxico localmente diferente. Um léxico que permita uma resposta, mas uma resposta a uma pergunta ligeiramente modificada. Sim, a criatura é um mamífero, mas ser um mamífero não é mais do que era antes. O novo léxico abre novas possibilidades que não poderiam ter sido estipuladas pelo uso do velho léxico. Para esclarecer o que eu tenho em vista, suponhamos que há apenas duas maneiras em que os termos massa e peso podem ser adquiridos. Uma que estipula a segunda lei e descobre empiricamente a lei da gravidade, outra que estipula a lei da gravidade e descobre empiricamente a segunda lei. Suponhamos agora que as duas vias são exclusivas. Os estudantes percorrem uma ou outra, de tal forma que em cada uma as necessidades do léxico e as contingências do experimento
são distintas. Claramente, essas duas vias são muito diferentes, mas as diferenças não interferirão ordinariamente com a comunicação entre os que usam os termos. Todos tomarão os mesmos objetos e as mesmas situações como referentes dos termos que compartilham. E todos concordarão acerca das leis e outras generalizações que governam esses objetos e situações. Todos, assim, portanto, são participantes de uma única comunidade linguística. Que indivíduos falantes possam diferir sobre o status epistêmico de generalizações que os membros da comunidade compartilham e que tais diferenças usualmente não são importantes, de fato se mostrem que no discurso científico ordinário essas diferenças não emergem. Enquanto o mundo se comporta de maneiras antecipadas, as maneiras que o léxico permitiram ao léxico evoluir, essas diferenças entre falantes individuais não fazem nenhuma ou fazem muito pouca diferença. Mas a mudança de circunstância pode fazê-las consequentes. Imagine-se uma discrepância descoberta entre a teoria newtoniana e a observação. Por exemplo, observações celestes do movimento do perigeu lunar. Cientistas que aprenderam os termos newtonianos massa e peso, junto com o primeiro das duas vias de aquisição de léxico, a primeira via qual é? Estipula-se a segunda lei e descobre-se a lei da gravitação empiricamente. Tá? Cientistas que aprenderam os termos massa e peso por essa via ficaram à vontade para considerar alterar a lei da gravidade de maneira a remover a anomalia. A lei da gravidade é que é a lei empírica aqui. Por outro lado, eles estariam compelidos pela linguagem a preservar a segunda lei, porque essa é a priori, né? Mas cientistas que atingiram massa e peso seguindo a segunda linha, tá? Em que se estipula a lei da gravidade e se descobre empiricamente a segunda lei, tá? Ficariam à vontade para alterar a segunda lei, mas teriam que preservar a lei da gravidade. Uma diferença no itinerário de aquisição da linguagem, diferença que não tem efeito enquanto o mundo se comportou como era antecipado, levaria a diferenças de opinião quando anomalias fossem descobertas. Suponha-se agora que nem os revisionistas que preservavam a segunda lei, nem os que preservavam a lei da gravidade, nenhuma das revisões nessas duas vias se mostrasse eficaz para eliminar a anomalia. O próximo passo seria uma tentativa de revisão que alterasse ambas as leis. E essas revisões do léxico, o léxico na sua forma permanente não permitiria. Porque no caso, a lei da gravitação é a priori não empírica, no outro caso, a segunda lei é a priori não empírica. Tais tentativas são, mesmo assim, seguidamente bem-sucedidas, mas requerem o recurso a expedientes como a extensão metafórica, expedientes que alteram o significado dos próprios termos lexicais. Depois de uma revisão dessas, digamos, a transição para o vocabulário einsteiniano, pode-se escrever sequências de símbolos que parecem a versão revisada da segunda lei e da lei da gravidade. Mas a semelhança é enganosa, porque alguns símbolos da nova sequência vinculam-se à natureza de maneira diferente do que faziam os símbolos correspondentes no velho léxico. O que leva a distinguir situações que no vocabulário antecedentemente disponível eram as mesmas. São os símbolos para termos cuja aquisição envolvia leis
que mudaram que mudaram de forma com a mudança de teoria. As diferenças entre as velhas leis e as novas são refletidas pelos termos adquiridos com elas. Cada um dos léxicos resultantes, assim, dá acesso a seu próprio conjunto de mundos possíveis, e os conjuntos são disjuntos. A tradução envolvendo termos introduzidos com as leis alteradas é impossível. Chegamos na incomensurabilidade. A impossibilidade da tradução, por certo, não impede que os usuários de um léxico aprendam o outro. E, tendo feito isso, eles podem operar com os dois, enriquecendo o seu léxico inicial pela adição de conjuntos de termos daquele outro que eles adquiriram. Para alguns propósitos, esse enriquecimento é essencial. Eu, por exemplo, sugeri que os historiadores seguidamente precisam operar com um léxico enriquecido para compreender o passado. E em outros escritos eu sustentei que eles precisam transmitir esse léxico aos seus leitores. Essa é a tarefa do historiador da ciência. Essa é a tarefa de um Thomas Kuhn. Tá? Mas o sentido do enriquecimento envolvido é peculiar. Cada um dos léxicos combinados para os propósitos do historiador incorporará o conhecimento da natureza, e as duas formas de conhecimento são incompatíveis, não podem coerentemente descrever o mesmo mundo. Exceto sob circunstâncias muito peculiares, como as do historiador em operação, o preço de combiná-los é a incoerência na descrição dos fenômenos aos quais um ou outro poderiam ser aplicados. Mesmo o historiador só evita a incoerência, certificando-se sempre de que léxico ele está usando e por quê. Sob essas circunstâncias, pode-se razoavelmente perguntar se o termo enriquecido aplica-se ao léxico ampliado, formado por combinações dessa espécie. É aqui que ele faz uma única menção, até onde eu conheço, na obra publicada, pelo menos na obra publicada do Kuhn, a Godel, ao sugerir que você pode aprender a operar, projetar verde, você pode aprender a operar e projetar verso, mas você não tem um léxico omnicompreensivo nos termos do qual as projeções de ambas poderiam ser feitas. Tá? E aí, Kuhn registra o fato de que essa tese que ele vem defendendo parece ameaçar o realismo científico. Parece-se, de fato, envolver uma forma de antirrealismo. A ameaça ao realismo é o principal problema que eu tenho em vista. E vale por todos os demais que eu acompanho. Um léxico adquirido por técnicas como as que foram discutidas aqui fornece aos membros de uma comunidade que o emprega seu acesso conceitual a um conjunto infinito de mundos lexicalmente especificáveis, mundos descritíveis com o léxico da comunidade. Desses mundos, só uma pequena fração é compatível com o que eles conhecem do seu próprio mundo, o mundo atual. Outros são barrados pelos requisitos de consistência interna ou de conformidade com o experimento e a observação. À medida que o tempo passa, a pesquisa em evolução exclui mais e mais mundos possíveis do subconjunto que poderia ser atual. Se todo o desenvolvimento científico procedesse dessa maneira, o progresso da ciência consistiria numa especificação cada vez mais rigorosa de um único mundo possível, o mundo atual, que é o mundo real. Tá? No entanto, não é assim que se comporta a história das ciências, e a nossa principal tarefa vai ser entender como é que a mudança conceitual afeta a concepção que os praticantes de uma disciplina científica têm das espécies que constituem o mundo que é investigado. Tá? Então, Kuhn
passa a expor. Ele faz isso em dois lugares. Nesse artigo, Mundos Possíveis na História da Ciência, que está nesse livro The Road Since Structure, foi traduzido aqui no Brasil, O Caminho desde a Estrutura, e também num artigo publicado nos Minnesota Studies in the Philosophy of Science, intitulado Dubbing and Redubbing the Vulnerability of Rigid Designation. Ele tem que acertar contas com a concepção da referência dos designadores de espécies naturais, que foi proposta independentemente, mas de maneira convergente, por Hilary Putnam e Saul Kripke. Tá? Ele se detém em particular na versão do Putnam, que é minuciosamente articulada no artigo The Meaning of Meaning. Tá? Só para lembrar do que se tratava, vejam como é que o próprio Kuhn expõe. De acordo com a teoria causal, a ideia de que a referência de um nome, de uma expressão, é fixada pela interação dos usuários da expressão com o seu ambiente. De acordo com a teoria causal, os referentes de termos de espécies naturais, como ouro, tigre, eletricidade, gene ou força, são determinadas por algum ato original de batismo, de nomeação, de amostras da espécie em questão, com o nome que daí para frente será empregado. Ele diz que ele está se ocupando da versão do Putnam, embora do Kripke seja convergente, porque o Putnam, ao contrário do Kripke, se ocupa mais das consequências do problema para a compreensão da investigação científica, da história da ciência. Então, o ato ao qual os falantes posteriores estão ligados pela história do uso do termo, é a causa, entre aspas, de que o termo se refira como se refere. Assim, algumas amostras de um metal maleável amarelo foram uma vez batizadas ouro, ou algum termo equivalente em outra linguagem. E esse termo, desde então, referiu a todas as amostras da mesma substância que aquela original, quer exibisse as mesmas qualidades superficiais, quer não. O que estabelece a referência de um termo é, assim, a amostra original junto com a relação primitiva de ser da mesma espécie que. Nós não pretendemos, quando fixamos a referência de ouro, designar por ouro tudo que é metal amarelo, brilhante, maleável, etc. Porque essa descrição é satisfeita, a fenomenologia de ouro está presente na pirita de ferro, também chamada ouro de tolo. E nós não pretendemos tratar a pirita de ferro com uma outra espécie de ouro. Uma variedade de ouro. Não, é simplesmente outro metal. Tá? A ideia era chamar de ouro tudo que é a mesma substância que essa das amostras originais, em termos das quais a referência foi fixada. Se as amostras originais não fossem todas, ou a maior parte delas, da mesma espécie, então o termo em questão, por exemplo, flogisto, na história da química, não refere nada. Se as amostras originais não eram todas, ou a maior parte delas, da mesma espécie, o termo não refere nada. Teorias sobre o que faz com que a amostra seja a mesma, dessa perspectiva, são irrelevantes para a referência. São apenas as técnicas usadas para identificar outras amostras. Ambas podem variar com o tempo, assim como de indivíduo para indivíduo num tempo dado. Mas as amostras originais e a relação identidade de espécie são estáveis. Se significados são espécie de coisas que indivíduos podem levar consigo nas suas cabeças, o significado não determina a referência. Esse era o problema, o paradoxo que Putnam suscitava
in the meaning of meaning. E agora vem co. Excluindo nomes próprios, eu duvido que haja qualquer conjunto de termos aos quais essa teoria se aplica tal qual. Mas ela chega muito perto de se aplicar no caso de um termo como o ouro. E a plausibilidade da aplicação da teoria causal para designadores de espécies naturais depende da existência desses casos. Termos que se comportam como ouro, usualmente, referem às amostras que ocorrem na natureza, distribuídas, funcionalmente significantes e facilmente identificáveis. Ocorrem nas linguagens da maior parte das culturas, preservam seu uso original ao longo do tempo e referem-se, ao longo do tempo, às mesmas espécies de amostras. Há muito pouco problema em traduzi-las, pois ocupam posições estreitamente equivalentes em todos os léxicos. Ouro está entre as mais estreitas aproximações que nós temos de um vocabulário de observação neutro, independente da mente. Numa importante entrevista concedida eu já mencionei isso, a um grupo de professores da Universidade de Atenas, pouco antes do seu falecimento, diz o seguinte: eu gradualmente descobri alguma coisa que ia se tornar importante, a teoria causal da referência. Kripke fez uma tremenda diferença, porque eu me convenci completamente de que era uma novidade fundamental com respeito aos nomes próprios. Mas não me parecia funcionar para outras espécies de coisas, nomes comuns, nomes de espécie. O trabalho de Putnam também ajudou, mas eu simplesmente não podia me conformar em dizer simplesmente: se calor é movimento molecular, então sempre foi movimento molecular. Não era isso. Mas eu extraí de aí algumas ferramentas importantes. E uma delas consistiu em voltar atrás e pensar sobre a Revolução Copernicana e subitamente se dar conta: ei, você pode acompanhar os planetas individuais, Marte, os corpos celestes, através da Revolução Copernicana. O que você não pode acompanhar é planetas. Planetas são simplesmente uma coleção diferente antes e depois. Essa é a ideia fundamental que explica a tese da pluralidade dos mundos, que tratou sempre como um corolário da tese da incomensurabilidade de paradigmas. Antes e depois da Revolução Copernicana, Marte é o mesmo corpo celeste. A Lua é o mesmo corpo celeste. Saturno é o mesmo corpo celeste. Agora, planeta não é a mesma coleção, não é a mesma espécie de coisa antes e depois. De onde é a incomensurabilidade? O aristotélico diz, e esse é um juízo analítico, a priori, a Terra não é um planeta. Galileu diz, e esse é um juízo sintético, a posteriori, a Terra é um planeta. Galileu não está contradizendo o aristotélico. Eles nem mesmo estão falando a mesma coisa. A espécie planeta não é a mesma antes e depois da Revolução Científica. Um planeta aristotélico é um corpo celeste que circula em órbita própria em torno do centro imóvel do universo, a saber, a Terra. Em órbita própria relativamente ao firmamento das estrelas fixas. O firmamento se movimenta todo em conjunto, daí a gente poder identificar constelações, que são formadas pela posição recíproca em que as estrelas se encontram. Isso tudo anda junto. Mas tem os 7 andarilhos, os 7 vagabundos cósmicos, planetes, os planetas. Dada a compreensão do que é planeta,
a extensão desse termo está fixada. São os 7 planetas. O Sol, a Lua, Mercúrio, Marte, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os 7 corpos celestes que se observa girarem em torno da Terra em órbita própria. Para Galileu, o conceito de planeta é completamente diferente. É alguma coisa como corpo celeste sem luz própria que orbita em torno de uma estrela. E a extensão desse conceito é o conjunto potencialmente infinito de todos os satélites de estrelas. Tá? Há uma pequena intersecção entre o conjunto dos planetas aristotélicos e o conjunto dos planetas galileanos. São 5 corpos celestes: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Caiu fora a Lua e o Sol. Tá? E ficaram esses 5 aí. Portanto, daí a incomensurabilidade. Bom, isso sugere a seguinte versão para sistematizar a tese dos novos mundos. Tá? Que cientistas antes, depois de uma revolução científica, trabalham em mundos diferentes. A saber, o mundo antes e depois de uma revolução científica contém os mesmos indivíduos. Essa é uma tese realista. O mundo antes e depois de uma revolução científica não contém as mesmas espécies. E essa é a tese antirrealista. Nós vamos ver proximamente como Ian Hacking sistematizou essas teses de Kuhn no importante ensaio Working in a New World, The Taxonomic Solution. Antes, eu vou apresentar a vocês ainda alguns suplementos à tese de Kuhn. Isso é a matéria da nossa próxima aula.